Olá, tudo bem com você? Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Para começarmos a falar sobre a origem da Páscoa, vamos fazer uma viagem na história, quando foi comemorada a primeira Páscoa. Embora atualmente a Páscoa seja celebrada em diferentes países e de diferentes formas, a primeira celebração da Páscoa pode ser vista e compreendida no livro de Êxodo, capítulo 12. Para contextualizar, Deus tinha um plano para libertar o seu povo da escravidão, que vinha sofrendo há anos sob o domínio de Faraó, rei do Egito. Ele levantou Moisés para liderar o seu povo na saída do Egito e na entrada da terra prometida. Por diversas vezes, Moisés foi à presença de Faraó para pedir que libertasse o povo do Egito, mas ele insistiu em não colaborar com o plano de Deus. Para fazer com que Faraó libertasse o povo do Egito, Deus libera 10 pragas sobre o Egito. A Páscoa ocorre no dia da 10ª e mais terrível de todas as pragas, que era a morte dos primogênitos. Moisés instruiu todo o povo hebreu sobre como deveriam se preparar para a Páscoa e para a saída do Egito. Os hebreus seguiram todas as instruções que Deus havia dado a Moisés e Arão. Usaram o sangue do cordeiro para passar nos umbrais de suas portas. E quando o anjo da morte passou na terra do Egito, naquela noite, a vida dos primogênitos hebreus foram preservadas e salvas. É daí que vem a palavra Páscoa, que vem do termo Pesach, que significa passagem ou travessia, pois o espírito da morte passaria por cima das casas que tivessem marcadas com sangue. Tudo o que o Senhor havia dito se cumpriu. A primeira Páscoa havia sido feita, e os hebreus enfim saíram livres do Egito. Mas a celebração da Páscoa não termina ali. Deus ordena que essa festa seja recordada e que eles continuem a celebrar a Páscoa de geração em geração, como está escrito em Êxodo 12, versículos 26 e 27. Então, os filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Talvez você esteja se perguntando: mas como isso se conecta com a morte e ressurreição de Jesus? Jesus se entregou pelos nossos pecados e depois de 3 dias ressuscitou em um domingo de Páscoa, ou seja, ele é o nosso Cordeiro Pascal, e por isso celebramos a Páscoa todos os anos. É importante destacar também que a Santa Ceia se originou na Páscoa, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 13. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei o vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Vemos que os símbolos da Páscoa judaica eram uma antecipação do verdadeiro Cordeiro que é Jesus, e o sangue que os hebreus tinham que passar nos umbrais da porta era uma prefiguração do sangue mais poderoso de todos, o sangue de Jesus. A morte de Jesus na cruz fez o mesmo por nós, nos libertou da escravidão do pecado e do domínio de Satanás, e nos deu uma nova vida de liberdade.
Em 1 Pedro 2,24 está escrito: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Atualmente, em geral, temos uma visão distorcida da Páscoa, pois se tornou uma época em que pessoas se presenteiam umas às outras com ovos de chocolate, algo que não está em nada relacionado à origem da Páscoa. Mas para nós cristãos, este é o dia mais importante do ano, porque celebramos a nossa redenção e o perdão dos nossos pecados. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é a melhor boa nova de nossas vidas, nosso maior motivo de alegria, porque sem esforço algum recebemos a vida eterna. A ressurreição de Jesus foi o maior acontecimento da história da humanidade. Sem a ressurreição de Jesus, o mundo continuaria sob o governo de Satanás, e nós, por causa do pecado, não teríamos acesso à presença de Deus. Jesus veio para nos mostrar que Deus amava toda a sua criação, que seria capaz de sacrificar o seu próprio filho por ela, como está escrito em Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Até agora falamos do passado. A primeira Páscoa, por exemplo, foi celebrada pelos hebreus no Egito em 1446 a.C., e a morte e ressurreição de Jesus ocorreu há aproximadamente 2000 anos atrás. Mas a história continua. A maioria das revelações da Bíblia ocorrem de forma progressiva, e com a Páscoa não é diferente. A Páscoa também é uma profecia de eventos futuros, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 5. Então, um dos 24 anciãos me disse: Não chora, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, e representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo, com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir o selo e lê-los, pois foste sacrificado, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdote, para nosso Deus, e elas reinarem sobre a terra. Jesus é digno de abrir os selos, porque ele é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo vive. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Em Apocalipse 5:12 está escrito: Digno é o cordeiro que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. O seu reino jamais terá fim. A morte e a ressurreição de Jesus foi como uma nuvem avassaladora de amor que invadiu toda a terra, tocou todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro, e nos permitiu hoje vivermos uma vida sem a dominação do pecado. Esse evento vai proporcionar que um dia a terra seja o local de governo de Jesus e que ele então finalmente nos leve para o céu, onde viveremos a eternidade com ele. Se você crê em Deus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então celebre a Páscoa. Onde quer que você esteja comemorando esse dia, seja com sua família, amigos ou até mesmo sozinho, lembre-se do motivo real da Páscoa. Lembre do sacrifício, da morte e da cruz, mas lembre-se também da ressurreição e do triunfo de Jesus.
Sem ele não seríamos nada. Porém, quero ir além. Assim como nós lembramos que não somos casados apenas no aniversário de casamento, não se permita lembrar desse sacrifício apenas na data comemorativa, mas pelo menos uma vez por mês na Santa Ceia. O maior evento da história precisa ser lembrado sempre. Mais do que isso, precisa ser lembrado em nossos corações todos os dias. Cada aspecto da Páscoa nos ensina algo, por isso temos uma série de devocionais sobre o assunto em nosso blog. Basta procurar Day to Day Páscoa para ver os ensinamentos com mais detalhes. Lembre-se sempre, Jesus vive e feliz Páscoa para todos!